Seja bem-vindo à nossa aula 7 do curso de Rede de Petri, que faz parte do nosso módulo de automação. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de estados da rede de Petri. Então a gente viu como é que modela alguns tipos de sistema, vimos alguns exemplos, e existe também a possibilidade da gente descrever a dinâmica da rede de Petri usando a sua equação de estados. Para isso, primeiro eu quero definir uma notação. Então eu vou usar o x sublinhado para indicar um vetor de marcação, e aí esse vai ser para a gente o estado atual da nossa rede de Petri, ou seja, a marcação atual da rede de Petri, e vou representar com um x' a próxima marcação que a rede de Petri atinge, caso alguma transição venha a disparar. Então, com base nessa notação, vamos supor que TJ, uma transição qualquer, dispare. Se TJ disparar, como é que vai ser a nova marcação do lugar P1? Ora, vai ser a marcação que ele tinha antes, mais o post de TJ P1, menos o pré de P1 TJ. Ou seja, eu vou pegar a marcação que ele tinha antes, somar com as fichas que ele recebeu por causa do disparo de TJ, caso TJ seja uma transição de entrada de P1, e vou diminuir as fichas que ele possa ter perdido por causa do disparo de TJ, caso TJ seja uma transição de saída de P1. E aí eu vou fazer isso para todos os lugares da rede. Então a próxima marcação de P2 vai ser também a marcação atual de P2, mais o post de TJ P2, menos o pré de P2 TJ. Fazendo para todos os lugares, a próxima marcação do lugar PN vai ser a marcação que PN tinha antes, mais o post TJPN, menos o pré de PN TJ. E vamos colocar essas equações numa forma matricial. Então, para isso, eu vou criar o próximo vetor de marcação, que é formado pela marcação de todos os lugares após o disparo de TJ. Isso vai ser igual ao vetor de marcação atual, de antes do disparo de PJ, mais um vetor que vai indicar todas as fichas que cada um desses lugares receberam, menos o vetor que indica todas as fichas que, porventura, esses lugares também perderam por causa do disparo de TJ. Então, agora a gente pode reescrever essa equação de outra maneira. Então, vou ter o próximo vetor de marcação vai ser igual ao vetor de marcação anterior, mais uma matriz que eu vou chamar de AIN vezes U, vezes o vetor U, mais uma matriz que eu vou chamar de AOUT vezes o vetor U. E aí, AIN vezes U, matriz AIN vezes o vetor U vai ser igual a todas as fichas que cada um dos lugares recebeu por conta do disparo de uma transição qualquer da minha rede de Petri. Então vai ser formada pelo post de P1 T1, post de T2 P1, assim sucessivamente até post de TJ P1, até post de TM P1. E eu vou fazer isso também para todos os lugares. Então vou ter o post também de T1 P2, post de T1 PN, até que eu tenha a matriz completa como sendo post de TM-PN. Então eu faço isso para AIN-U e posso fazer a mesma coisa para AOUT-U, usando agora as transições de saída dos lugares, E para isso a gente usa a função pré. Então eu vou construir também a matriz AOUT de U, e aí você pode observar que a matriz AOUT-U ela tem a mesma ideia da matriz AIN, só que agora usando as funções pré e não post. Aí uma vez construído a matriz AIN, note que se eu multiplicá-la pelo vetor U, que eu estou chamando ali de um vetor composto por zeros e um único elemento igual a 1, exatamente correspondendo à coluna da matriz AIN, que corresponde à transição TJ, a multiplicação dessa matriz AIN com U vai dar para a gente exatamente aquele vetor post de TJP1, post de TJP2 e assim sucessivamente. Então, o que eu estou construindo aqui de maneira matricial é exatamente aquela coluna que a gente somaria à nossa marcação anterior para poder ter a marcação futura por conta do disparo de TJ. E eu posso fazer a mesma coisa para AOUT-U, com a diferença agora que eu vou usar a função pré e não a função post. Então, note agora que a construção de AOUT ela é bastante similar à de construção de AIN, só que agora usando o pré. E vou usar também o mesmo vetor para poder identificar a multiplicação que vai ser feita ali em AOUT para retirar exatamente a coluna que seleciona o pré. E aí eu posso usar essas duas matrizes para construir o que a gente chama de matriz de incidência. Então, usando a equação que a gente parou anteriormente, que vai ser a próxima marcação é igual à marcação anterior, mais AIN vezes U, menos AOUT vezes U. Vamos colocar o vetor U em evidência, então vai ficar x' igual a x mais AIN menos AOUT vezes U. E aí eu posso construir uma nova matriz que vai ser igual exatamente a essa subtração de AIN por AOUT. Então agora eu vou ter que a próxima marcação vai ser igual à marcação atual mais uma matriz A vezes U,
e essa matriz a gente dá o nome de matriz de incidência da rede de Petri. Porque note que a matriz A ela depende apenas da forma como o grafo foi construído. Então ela vai depender da relação que os lugares e as transições têm na rede de Petri. Então, para cada rede de Petri, eu vou ter uma matriz de incidência. Por isso que ela é relacionada à estrutura da rede de Petri. E com isso, agora a gente pode determinar a equação de estado da minha rede. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar que a minha rede ela começa com uma marcação inicial, que eu vou chamar de x0. E aí, qual vai ser a minha próxima marcação que eu vou chamar de x1? Bom, x1 vai ser igual a x0 mais a matriz de incidência vezes o zero, em que o zero é o primeiro vetor, aquele vetor que vai especificar qual foi a transição que disparou. Então, se for a transição 1, vai ser um vetor que vai ter, o primeiro elemento vai ter 1 e todos os demais serão 0. Se for a transição T2, vai ser apenas o segundo elemento. Essa é a ideia. Então, a primeira marcação que eu alcanço vai depender da marcação inicial mais a matriz de incidência vezes o vetor o zero. E a marcação que eu obtenho a partir de um novo disparo? Bom, a minha marcação x2 vai ser igual a x1 mais a matriz de incidência vezes um u1, que é um novo vetor, né? Mas eu sei quanto vale x1, porque x1 é determinado pela equação anterior. Então, reescrevendo, substituindo x1, eu vou ter x0 mais a u0 mais a u1. E aí, colocando a em evidência, vai ficar x0 mais a vezes o 0 mais o 1. Ok, se eu tiver uma nova marcação a partir de um novo disparo, bom, a marcação x3 vai ser igual a x2 mais a u2, eu conheço x2 a partir da equação de cima, então vai ficar x0 mais a, que multiplica o 0 mais o 1 mais o 2. Então a gente pode chamar essa soma de o 0, o 1 e o 2 do vetor v. Então o vetor u a gente chama de vetor de disparo, porque é o vetor que indica qual transição disparou. E esse vetor v é o vetor de contagem de disparo. O que significa? Se o vetor u é o vetor que indica qual transição disparou, e ele vai ter sempre 0 ou 1, ao somar todos os vetores que indicam o disparo de todas as transições, eu tenho um vetor que, no fundo, ele está me dando de informação quantas vezes cada transição disparou. Por isso que a gente chama ele de vetor de contagem de disparo. Então, se eu tenho que a transição T1 disparou 3 vezes e a T3 5, eu tenho 5 transições, então meu vetor de contagem de disparo vai ser 3, 0, 5, 0, 0, que está indicando exatamente quantas vezes cada uma dessas transições disparou. E aí note que esse vetor ele não traz a informação de qual transição disparou primeiro. Então é importante que as transições envolvidas nesses disparos, né, que pelo menos uma sequência envolvendo cada uma dessas transições, contando cada uma dessas transições que pode disparar, cuja informação está armazenada no vetor de contagem de disparo, que exista pelo menos uma sequência possível a partir da marcação inicial. Então essa é a nossa aula de número 7 sobre equação de estados e até a próxima aula. Até lá!